falar de burnout. E é um tópico que, principalmente nos dias de hoje, cara, é um negócio extremamente, diria até polêmico. Tá todo mundo doente nessa porra. A sociedade, ela tá decadente. Tá todo mundo tomando remédio. Bom, aqui tô eu, né? Nesse domingo lindo, ensolarado. Estamos aí 1/3 de abril de 2026. Claro, um café preto, extremamente forte. Aqui com o meu computador, toda hora, o tempo todo trabalhando. Não pode faltar, né? Mas a real é que é o seguinte, mano. Falar de burnout. A minha performance, ela não tem sido tão boa quanto antes. Percebi isso de um tempo pra cá já. Só que eu vou juntar nesse vídeo duas coisas: produtividade tóxica, burnout e performance absoluta. Sabe aquele cara que você conhece, ou talvez você não conheça, que tem uma competência absurda, uma competência brutal, cruel e implacável? Então, e por último, menos importante, juntar com relação a falar de como ser o melhor. E a realidade é que nos tempos atuais, apesar da gente ter inteligência artificial, apesar da gente ter um monte de coisa aí, cara, porra, tem ChatGPT, tem IA pra tudo, internet tá fácil de acesso, é barato, R$100 você paga uma internet, você tem ali acesso ilimitado a conteúdo, você aprende o que você quiser, trabalhando o que você quiser, aonde você quiser, quanto você quiser. Nem tô em casa. E mesmo com IA, mesmo com todas essas coisas, se a gente para pensar, cara, a gente trabalha cada vez mais. Beleza. Só que eu já aviso que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém, eu não vou ficar, não, você tem que trabalhar. Não, eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acredito em performance absoluta, custe o que custar. Ainda mais nos dias de hoje, cara, sendo homem, velho. Você não pode vacilar não, cara. Entendeu, cara? A sociedade cobra demais de você, ali em cima, pressionando a tua entrega. E aquela famosa frase, né, cara? O mundo só pressiona quem consegue, quem tem capacidade de entregar. Mas ainda assim, eu vou falar aqui, eu admito. Talvez eu esteja com burnout. Muito provavelmente. Não é de hoje. Tem mais de ano pra cá. Só que o engraçado disso é o seguinte. Eu tive esse insight hoje, falei, cara, eu preciso gravar isso daqui. Não sei se eu vou postar esse vídeo. Talvez eu não poste. Talvez eu poste daqui 2, 3 anos. Não sei. Vamos ver. O ponto central é: o universo, com toda a sua grandiosidade, destoou uma luz sobre mim. Em algo que eu não estava enxergando. Algo que era necessário, um sinal, uma prova, um feedback de como que eu tô indo na vida. Pode parecer loucura, talvez seja. Mas, estando com burnout e relativamente fadigado do meu trabalho, fadigado das coisas, cansado de algumas coisas, não conseguindo dormir direito, às vezes durmo 2, 3 horas por noite, cafeinado pra caralho, 600, 700 miligramas de cafeína por dia, nicotinado, ritalinado, com 20 miligramas de ritalina no corpo e na mente. Mas a questão é, esse sinal que eu recebi, ou talvez seja uma interpretação da minha parte, o avião passando, de que eu tô no caminho certo. Por que eu acho isso? Vamos parar pra pensar aqui, cara. Eu, com os meus 28 anos de idade,
Tô há mais de 10 anos empreendendo. Nunca trabalhei CLT na vida. Sempre fui ou autônomo, sempre correndo atrás de alguma coisa, nunca tive nada fixo. E isso é legal, porque é um tópico que eu posso discutir mais pra frente, de que eu definitivamente aprendi a navegar no caos. Só que é o seguinte, cara, mesmo com a minha performance não estando na melhor da que já existiu, da que eu já tive, na verdade eu tô num dos piores momentos da minha vida. Tipo, eu não tenho vontade de fazer as coisas, entendeu? Mas a gente como homem, a gente tem que fazer quando tem que fazer, não é quando você quer. Foda-se o que você quer. Foda-se o que você sente. Não importa. O que importa é o que você tem que fazer. Ponto, acabou. Porque o homem tem que ser assim. Se o seu homem for sucumbir às vontades, ou como ele se sente, ele tá fudido, cara. Ninguém vai passar a mão na cabeça dele. Você entende? Sendo assim, mesmo com uma performance abaixo do que eu gostaria de estar, com as minhas entregas estando relativamente atrasadas, eu me cobro muito, isso é fato, tá? Eu me cobro pra caralho. Eu me cobro para um caralho. Eu desconheço alguém que se cobra tanto quanto eu me cobro. E mesmo com tudo isso, né? Não durmo direito, não como direito, não tô treinando direito, faz 2 semanas que eu não vou pra academia, que eu não faço um cardio, uma correria do caralho, um monte de igual pra resolver. Dieta é um lixo, como uma vez por dia só, tudo fodido. Não tem nada alinhado. Eu saí do meu centro. Eu tô completamente fora do trilho. Parecendo um junkie. Um monte de ritalina, um monte de cafeína, um monte de nicotina. Mas ainda assim, no meu momento mais frágil, no momento mais fraco, no pior momento que eu já tive na minha vida, com relação à performance, com relação à entrega, ainda assim, cara, é impressionante como ninguém percebeu que eu não tô bem. Pode parecer loucura isso. Pode parecer que eu tô fora da minha cabeça. Mas isso é ótimo. Cara, quando eu percebi isso, eu internalizei uma energia aqui, ó, que me fez perceber o seguinte: tô no caminho certo. Porque, Lanzoni, por que caralhos ninguém que trabalha contigo percebeu que você tá no seu pior momento? Eu acho que é interessante pontuar o famoso princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto diz que 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. Ou seja, se eu fizer 20% de esforço, eu já vou ter 80% de resultado. A gente pode fazer um parênteses depois, né, com relação a como você pode ser melhor do que os outros, entregar mais do que os outros e ser mais bem-sucedido que os outros. Mas, voltando aqui ao tópico em mãos, o fato de ninguém ter percebido que eu estou num momento ruim é ótimo pelo simples fato de que eu já estou operando num nível muito alto. Eu já sou bom. Claro que existe espaço para ficar muito melhor do que eu já sou, no que eu faço na minha empresa e etc. Mas ninguém percebeu. E o que isso tem a ver? O que isso quer dizer, cara? Quer dizer simplesmente que ninguém sentiu falta. Ninguém percebeu mudança na minha entrega. Eu acho que tá horrível, porque eu me cobro demais. Só que ninguém percebeu isso. Primeiro fato. A primeira impressão é a que fica. Então, das pessoas que eu trabalho, a primeira impressão da minha pessoa para elas já se foi. Alguém que entrega rápido, alguém que entrega com qualidade, com excelência e com uma competência brutal. Ponto. Tá? Então elas já estão acostumadas com isso. Porque a primeira impressão já ficou. E a primeira impressão que eu deixei foi ótima, foi excelente, foi impecável. 0 falhas. Pelo fato da primeira impressão ter sido ótima, isso é metade do problema. Metade da questão, na verdade. A outra metade se diz ao fato, e aí é uma filosofia de vida, cara. Se você realmente quer ser bom em alguma coisa e quer ser bem sucedido, inevitavelmente, caralho, diz respeito à tua performance comparada com teus inimigos e com os teus concorrentes. Estando no seu pior dia, e ainda assim ser melhor do que o seu inimigo e que seu concorrente no melhor dia dele. É nesse nível. Entende? Então posso estar no pior dia que eu tô agora.
na pior fase possível. E ainda assim, eu consigo me destacar, eu consigo ser melhor do que o inimigo, do que o oponente. Então eu acho que isso é uma abordagem que pode ser elaborada melhor num vídeo futuro, mas é uma filosofia de vida que, quando adotada da maneira correta, é algo que te impulsiona, é um medidor, é um feedback que você tem, é um indicador. Quando você, no seu pior dia, é melhor do que o oponente no melhor dia dele. Entende? Então eu acho que todo esse ponto, esse aspecto desse sinal, né, que mesmo com burnout, de certa forma, sem vontade de trabalhar, trabalhando mesmo assim, a performance baixou um pouco, minha eficiência está muito baixa, a eficácia não está tão boa assim. Eu ainda continuo com uma performance acima da média. Isso foi uma coisa que, acredito eu, tá, ser uma ótima ferramenta que eu posso usar para sair desse problema. Mas me incomoda um pouco essa porra, né, cara, querendo ou não, velho, porque quando você tem uma abordagem de vida na qual você acha que é bom pra caralho, faz as coisas achando que nunca vai ser vencido, que você é imparável, é tipo no filme 300, sabe? Onde o Leônidas, ele tira o escudo dele, ele tira o elmo, ele se ajoelha, ele pega a lança dele, né, o inimigo tá achando que ele vai se entregar, mas ele pega a lança dele e joga lá na frente, e ele machuca os Xerxes, né, que é aquele imperador persa, que supostamente é um deus, ou um semideus, não sei. E ele consegue acertar aqui na lateral do rosto, e sai sangue. Então, tipo, pra mim é como se fosse assim, não, beleza, sai uma gota de sangue. Isso, tipo, é uma coisa que eu já entendi, que quando você tá operando na absoluta performance, você não tem margem pra erro. E o erro que eu cometi foi sair do meu centro. Você tem que se manter na sua base, nos seus fundamentos. Vou dar o meu exemplo. Para mim, minha base, meus fundamentos são uma rotina estruturada, uma alimentação saudável, regular, né? Não ficar comendo besteira, não como açúcar naturalmente, mas açúcar, mas fast food às vezes eu como pra caralho. Ainda mais nessa loucuragem de rotina. Rotina não, quer dizer, de dia a dia, né? Porque rotina não tô tendo. Você acabei perdendo um pouco o passo. E eu acho que é por isso que eu tô com burnout, não sei. Então, ainda assim, mesmo com o burnout não estando ruim, uma performance ruim, uma entrega que tá deixando a desejar, na minha visão, as pessoas não perceberam isso. Então eu acho que talvez a excelência da vida tá aí. A competência brutal, o profissionalismo, fora do comum. Ele tá quando você, mesmo no seu dia ruim, as pessoas não percebem isso. A razão do burnout também, voltando aqui ao tópico, né, eu acho que realmente são esses pontos. Quando você pega e sai do teu centro. Então deixei de fazer rotina, deixei de treinar, deixei de correr, deixei de comer direito, deixei de dormir direito, vira uma bola de neve, não tem horário pra nada, toda hora é hora de trabalhar, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Né? Mas é uma mescla, né, de falta de rotina consistente, né, dentro dos meus princípios, falta de alinhamento na minha base, bem como outros fatores, tópicos separados que não cabem aqui. E eu acho que realmente assim, eu tenho muito viés com relação a isso, primeiro porque eu sou homem, né, e o homem tem que entregar, como eu já falei anteriormente, ele não tem essa margem de erro, ele não pode se dar o luxo de pensar, ou de analisar, ou de levar em consideração como ele se sente, tá? Eu acho que se você fizer isso, você vai ser destruído pela sociedade. Então, naturalmente, eu tenho uma mentalidade, uma produtividade tóxica nesses aspectos. E aquela velha história, a pressão é um privilégio. Só é pressionado quem tem capacidade de entregar. E eu sou pressionado, eu sei que eu tenho capacidade de entregar. Porque eu tenho mãos de ouro. Tudo que eu encosto, vira ouro. Tudo que eu encosto, fica valioso. Então, naturalmente, eu sou o James Bond da tecnologia. Quando tudo dá errado, quando dá problema, quando ninguém consegue resolver, eles me ligam para resolver. E eu vou lá e resolvo. Porque não teve uma atividade, não teve uma tarefa, não teve uma missão sequer, durante a minha vida inteira, na qual eu não consegui resolver. De um jeito ou de outro, eu sempre consegui o que eu queria. Na base de muito esforço, muita competência e muito profissionalismo. Você vai ouvir falar
muitas vezes essas 3 palavras aqui agora, durante os vídeos que eu vou fazendo. São princípios infalíveis, inegociáveis, que eu sigo, né? Então não é um vídeo que eu vou falar assim, pare de trabalhar, descanse. Não existe isso. A gente não pode se dar o luxo. Se você quer alguma coisa da vida, quer alguma coisa na vida, ainda mais nos dias de hoje, porra, a taxa de juros tá na puta que o pariu, tá na lua. As economias globais estão em frangalhos, guerra, insegurança, incerteza jurídica. Mas é só no Brasil. Não é só no Brasil não, tá? É no mundo todo isso. Entende? Então eu acho que assim, a chance de você ficar na merda e no limbo, se você como homem não se esforçar, porque você nasce intrinsecamente sem valor nenhum, você constrói seu valor ao longo da vida, é muito alto. Então você não pode se dar o luxo de não performar. Entende? Eu acho que daí cabe aqui, né, uma análise do porquê que você tá com burnout. Mas às vezes é falta de sistema, é falta de rotina saudável. É uma crença que eu tenho, né? Eu costumava não acreditar em burnout, mas acho que, na verdade, a razão para tal, podia estar errado, talvez, mas a razão para isso acontecer, às vezes é falta de rotina, realmente. Porque acredito eu, fielmente, de que se eu não tivesse escapado da minha base, do meu eixo, isso não estaria acontecendo. Voltando aqui rapidinho ao princípio de Pareto, eu acho que é interessante falar disso aqui, mas você usa isso ao seu favor, né, para ser melhor do que os outros, se destacar profissionalmente, na tua carreira, na tua vida, para você ser bem sucedido e viver uma vida confortável. Não sei o que é da tua vida, mas se você está assistindo até aqui esse vídeo, deve ser porque você quer alguma coisa. A maioria das pessoas, elas não fazem todo o trabalho. Como eu falei, 20% do esforço traz 80% de resultado. Quando você tem assim, tem uma regra que nem essa, que se aplica na prática, é natural que você tenha síndrome de gato gordo, né? Vou falar sobre isso futuramente em outros vídeos. Mas, se você quer um mecanismo para se destacar, você tem que ir além desses 20% de esforço. Por mais que esses 20% mostrem 80% de resultado, a excelência e o reconhecimento frente aos outros competidores da sua vida, da sua área, da sua carreira, sei lá, estão nesses 80% de esforço que você faz. Então, tipo, eu tô deixando na mesa 80% de esforço, mas ainda assim eu tô entregando muito bem. Só que na minha vida inteira eu entreguei 100%. Não foi só os 20% para mostrar 80%. Foi os outros 80% de esforço que a maioria das pessoas não fazem, não continuam, entendeu? Eu acho que cabe aqui também fazer um breve comentário para finalizar, né? Eu sou muito bom em ser miserável. Bom pra caralho nisso aqui, entendeu? A razão para isso é que para vencer na vida, você tem que aprender a gostar de ser miserável. E coincidentemente, eu sou mais feliz quando eu tô puto, com raiva e irritado. Eu não gosto de conforto. Eu sou estável. Meu humor não oscila. Entende? Ele fica uma linha reta assim, ó. Muitas pessoas não, eu vou fazer um final de semana, vou viajar pra praia, vou descer não sei o que, um carnaval, um final de ano, uma festa. E daí, tipo, o humor dela vai lá em cima, e durante a semana, tipo, lá embaixo. Eu não gosto dessa oscilação. Eu gosto de manter estável. Então, por mais que às vezes eu não esteja entregando tanto quanto eu gostaria, eu tô irritado com alguma coisa. Irritado com o que nesse momento? Com o fato da minha falta de performance. Isso me deixa puto. E naturalmente eu não vou ficar esperando o pior acontecer, ou eu vou ficar esperando o tempo vir, se abrir e curar. Não. Vou lá e resolvo. Entendeu? Então se eu não tô irritado com alguma coisa, tipo, não tá entrando tanto dinheiro quanto eu gostaria, não tá indo tão bem a empresa, não tá dando certo isso daqui, eu tenho que estar irritado com alguma coisa. Parece miserável, e realmente é, mas acho que principalmente se você for homem, a regra base disso daqui é que as pessoas elas estão nessa obsessão constante de serem felizes e satisfeitas, entendeu? Especialmente se você for homem, você não deve estar feliz e satisfeito o tempo todo. Esse não é o frame correto, a abordagem correta de você ter na vida. Como homem, você tem coisas importantes para serem feitas, pessoas que dependem de você, e como você se sente não tem absolutamente nenhuma relevância ou importância. Então deixo aqui, né, o meu esclarecimento depois desse parênteses de que a gente passa muito tempo da vida, né, trabalhando. Então imagina que merda, cara, você passar a tua vida inteira tô esperando a porra do final de semana pra ser feliz. Tipo, a gente gasta 40% da nossa vida, cara. Metade da nossa vida, praticamente, trabalhando. É 1/3, porra. 1/3.
Então 1/3 da tua vida você não vai gostar. Tudo bem, a gente trabalha porque a gente precisa, porque a gente tem que pagar as contas, tem que comprar alimentos, tem que comprar roupa, tem que comprar moradia, tem que comprar uma porrada de coisas, foda-se. Mas a questão não é essa. A questão é, pô, você passar 1/3 da tua vida vivendo miseravelmente, você tem que aprender a gostar de ser miserável, se é que você me entende. Porque, cara, de novo eu falo, principalmente se você for homem, a vida como homem não foi feita para você ser feliz e satisfeito. Você tem uma tarefa, um dever de prover para as pessoas que estão abaixo de você, para as pessoas que dependem de você. Você entende?